e agora você está dentro do mercado dos grandes projetos, dos motogeradores de grande escala, acima de 1 mega. A partir de que momento vale a pena você botar um motogerador desse? Aí é a resposta de milhões que quase todo mundo que trabalha no setor de biogás já ouviu. Depende. Tá, mas eu não vou te enrolar, pode ficar tranquilo. Cara, o que Tô te acontece? apertando aqui, né, cara? O que acontece? Falei que eu faria perguntas que eu gostaria de ouvir, então... Tá, vamos dizer assim, o seu gás é maravilhoso e você consegue tratar seus contaminantes com facilidade e você tem certeza que não vai faltar gás. Tá. Cara, vale a pena você pegar uma máquina com eficiência maior. Vale a Que pena escala? você... Cara, acima de 1 mega, você já pode entrar nesse rol. 1,5 mega por aí, 1.3, 1.5 mega, já vale a pena. Sejam bem-vindos a mais um Papo com Profissionais do Biogás, um quadro onde eu trago alguém especial para falar sobre negócios, investimento, trajetória profissional e para te inspirar e encorajar a entrar nesse mundo de negócios do biogás. Hoje eu tenho um convidado foda aqui, um dos melhores, se não o melhor especialista em transformar biogás em energia elétrica com motogeradores, o engenheiro eletricista e amigo João Zanchi. Para os mais conhecidos, Zanchi. Seja bem-vindo, Zanchi. Obrigado, Ricardo. Uma boa noite para você também. E, cara, um prazer estar aqui com você, viu? Estou aí faz algum tempo nessa estrada do biogás, né? Então, vamos dizer que eu comecei lá atrás ainda na Copel, né? Foram 8 anos e meio de Copel, e nesse meio tempo eu finalizei eu não era engenheiro na Copel, mas eu finalizei minha graduação em engenharia elétrica, né? E que eu já tinha começado quando entrei na Copel. E foram 8 anos e meio de Copel, eu finalizei essa graduação no meio do caminho e apareceu uma oportunidade dentro da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, né? E foi quando eu fiz a minha transição para o meu primeiro trabalho Começou a com se conectar com biogás. biogás. Isso. Eu entrei pelo laboratório de biogás, eu entrei na Fundação Parque Tecnológico Itaipu. Mas aí você já estava formado? Sim, eu já tinha um tempinho de formado. Antes disso, eu desempenhei alguns papéis dentro da própria universidade, como gerente de um laboratório de controle e automação da universidade. Então eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava tanto na concessionária de energia como no laboratório de controle e automação. Não me pergunte como eu conciliava isso. E lá eu coordenava pesquisa em auscultação de barragens, né, que era a parte de sensoriamento remoto para barragem da Itaipu. Sim. Né? E sim, quando apareceu o processo da Fundação Parque Tecnológico Itaipu, né, eu fui atrás, né, vi alguns colegas que trabalhavam no ITAI, né, que era uma instituição de tecnologia aplicada e inovação, que tinha do lado do CEI Biogás, que hoje é o CEI Biogás, né, mas que era os projetos de biogás. Era o SEB, né? E isso era o SEB ainda, o Centro de Estudos do Biogás, né, pra você ver, não vamos falar de idade, né? Isso nos idos de 2012, né, a gente está falando. 2012, 2011, que o CEI Biogás está fazendo 10 anos agora, né? Fez 10 anos em maio. Fundado em Então... 2013 e os primeiros funcionários contratados em 2014, um negócio assim, mais ou menos por esse caminho. Aí... Mas você foi para o Parque Tecnológico, para o PTI, já para o desafio de biogás ou não? Sim, senhor. Sim, senhor. Foi direto, assim. Não teve massagem, foi direto, né? Não teve qual massagem. que foi... Agora eu tô curioso. O que era? Era para justamente trabalhar com essa parte de geração de energia elétrica a partir do biogás? Sim. Tanto que o processo seletivo que foi feito pela Fundação Parque Tecnológico Itaipu, para mim foi mamão com açúcar, porque eu já estava na Copel. Eles questionaram processos de conexão e direitos do cliente, do consumidor de energia elétrica da Copel durante a prova. E eu não conhecia ninguém no centro, então não era jabá, não. Deu muito certo. Inclusive, tinha uma questão que tinha... Nenhuma das respostas era correta, eu escrevi por extenso a resposta correta embaixo. Né? Mas isso é coisa do tempo, da época, né? E deu muito certo. Depois eu acabei entrando, conheci o pessoal que hoje, inclusive, está na diretoria do CEI Biogás, né? E deu muito certo.
deu muito certo, eu entrei, daí vários desafios surgiram dentro Qual foi o teu primeiro projeto lá dentro? Cara, quando eu entrei, eu estava pelo laboratório de biogás, né? Então, estavam falando muito comigo sobre a automação do processo do laboratório, né? Eu até dei um suporte, só que a partir do momento que viram o conhecimento que eu tinha para trabalhar a questão da conexão, eu comecei a ir muito para as unidades de demonstração. E o laboratório acabou se resolvendo sozinho, não tinha muito segredo, né, no controle do laboratório, mesmo porque a equipe que tinha lá, ela era muito boa, né, eram excelentes profissionais, né, então, para quem entende, meia palavra basta, né, então eu dei um certo suporte, mas quem resolveu foi o pessoal que estava lá. E ali eu comecei a ir para as unidades de demonstração, verificar as unidades geradoras que estavam em campo, procurando resolver alguns probleminhas, né? Para quem está nos ouvindo, Zank, o que são as unidades de demonstração? Que para mim, para você, é algo É algo natural. lógico, né? A Mas gente para quem viveu está isso. chegando agora, Para quem não conhece a história do CEB, do CI isso. Biogás, É enfim. só você imaginar assim, olha, eu não vou falar que quando eu cheguei era tudo mato, porque já tinha as unidades de demonstração, mas o cenário do biogás que a gente vive hoje foi trabalhado muito para construir isso, né? E primeiro você tinha que criar a ideia de que o biogás funciona. Você tinha que desmistificar, é um problema, é muito difícil, não estou vendo ninguém fazer. Isso teve que ser construído. E as unidades de demonstração foi uma maneira de construir esse conhecimento, de construir essa confiança, de mostrar para as pessoas que, olha, biogás não é um bicho de sete cabeças, ele não é tão simples, mas não é tão complexo ao ponto de que aqui no nosso país a gente não tenha como resolver as coisas. E as unidades de demonstração eram isso, eram biodigestores de fabricação local e nacional, gasodutos locais e nacionais, geradores locais e nacionais, não tinha nada que era estritamente, olha, se eu não trouxer isso da Alemanha não vai funcionar, ou se eu não trouxer isso de um outro país não vai funcionar. Não tinha nada disso. No máximo era um ou outro periférico do motogerador, que é peça de controle, que é de fábrica, normal, você vai ter essas peças. Hoje a gente tem nos nossos carros, né? E na época eram as peças que tinha, mas você tinha um índice de nacionalização muito mais que 90% de tudo que a gente via ali, né? E era muita coisa que era meio que uma solução assim, olha, tem um cara que sabe fazer lá, vamos apoiar ele, beleza? Desenvolvia o fornecedor para ele poder fornecer o equipamento que a gente precisava em acordo com o que a gente idealizou. E as unidades de demonstração, elas foram um laboratório em escala real, onde se testou biodigestores, testou biomassas, testou soluções, verificou realmente o custo operacional disso, o custo de aquisição, como reduzir o custo de aquisição, o que existe lá fora, o que tem aqui dentro, como é que a gente contextualiza isso, né? Como que a gente consegue tropicalizar essas soluções. Então, foi um primeiro grande movimento, né? As unidades de demonstração foram o primeiro grande movimento de mostrar o biogás na prática, né? E isso, cara, isso há muito mais que 10 anos atrás, né? As unidades de demonstração começaram antes de 2011, se não me engano, né? A gente tinha Granja Columbari, Granja Colombari, projeto a Juricaba, isso, Fazenda Iguaçu, Star Milk, fazendo Star Milk. Isso, a Tema Juricaba. do meu mestrado, meu doutorado, Star Milk. Isso, A Juricaba. tinha A a Cerâmica unidade da Stein. cooperativa LAR, que era a unidade industrial de aves de Matelândia. Ela tinha 3 grupos de geradores também instalados, um grande biodigestor. E, se não me engano, antes disso também teve a unidade industrial de vegetais. Legal. Mas por conta da qualidade do gás e a tecnologia que se tinha do gerador da época, a unidade industrial de vegetais acabou parando de tocar o motogerador que eles tinham lá, porque o metano era muito baixo, era coisa de 40 e poucos %. Mas é uma coisa que hoje provavelmente a gente conseguiria corrigir. Sim. Por quê? Porque teve as unidades de demonstração. Então, assim, elas deram a base para muito do que a gente desenvolve e fala hoje em dia, inclusive o universo do biogás, né, que a gente tem aqui no Brasil, né, essas pessoas que a gente tem, muitas vezes a gente reencontra e são dessa época das unidades de demonstração, né, alguns são, né, e estão aí até hoje e trazem um conhecimento muito bom, sempre um ponto de vista diferente também, são pessoas muito críticas dentro do setor.
e que viveram isso, vivenciaram essa experimentação de processos, experimentação de equipamentos, desenvolvimento, né? Então, as unidades de demonstração, elas são o quê? Um teste em escala real do que se sabia até o momento na academia. Foi um teste, né? Foi. Hoje, E se a o gente teste deu fala... certo, a gente está colhendo os frutos disso, né? Então... Sim. Se você olhar para trás, a unidade do Colombari foi a primeira unidade de geração distribuída do país. Foi a primeira unidade conectada em geração distribuída. Poucas pessoas sabem disso. Isso, antes de qualquer sistema solar conectado em GD, né? E sem tirar o mérito da GD Solar hoje em dia, que está puxando as renováveis, né? Mas a primeira unidade em geração distribuída no formato que a gente conhece hoje foi o Colombari. E se não me engano... biogás, de suinocultura. Isso mesmo. Antes, inclusive, de ter a 482, ele já estava conectado. Foi feito na época era por chamada pública para compra de energia. É isso que eu ia te falar. Eu lembro das histórias, eu nunca peguei isso, mas ele recebendo a nota fiscal de compra da Copel, né? Positivo, ele tem essa nota lá na parede. E tem certas épocas do ano, quem é agricultor, quem é pecuarista sabe muito bem disso, que a criação de porcos, dependendo da flutuação do preço do milho, ela se inviabiliza por um certo período de tempo. E ocorreu nessa época que o porco não era tão viável, quem estava pagando a conta era o biogás, por meio da venda da energia elétrica, que todo mês se fechava um faturamento e ele recebia um valor X lá pela energia vendida. Então, assim, para quem viu isso, para quem viveu isso, foram grandes louros do biogás na época, né? Porque numa unidade de demonstração, ela mostrando que realmente ela pode ser o que falta para viabilizar uma propriedade rural. Bom, então você estava ali conectado com as unidades de demonstração e aqui começou a tua imersão dentro desse mercado de biogás. Eu te interrompi, fiz umas aspas aqui para a gente entender o que eram as unidades de demonstração. Sem problema, sem problema. E com o tempo também veio, falando em mais unidades de demonstração, vieram as da cooperativa Cevale, que eram unidades para uso térmico do biogás, né? Se a gente falar aí com o Guilherme Daniel, que é da Cevale, que estava à frente na época, inclusive um dos projetos da época pelo PTI, ele era o de pós-graduação em energias renováveis, né, do observatório. E dentro do observatório teve a pós-graduação de energias renováveis pela FGV, se não me engano. E o Guilherme Daniel fez essa pós e resolveu implementar na cooperativa Cevale, em 2 amidonarias, que fazem o processo de produção de amido modificado com mandioca. Manipoeira, aipim, macaxeira, caçava, dependendo da região, né, a gente vai ter diferentes nomes para mandioca, né? Para quem é do Paraná é mandioca. E segundo ele, na época, o primeiro projeto que ele implementou se pagou em 65 dias. Que ele já tinha lagoa de tratamento, revestida, tudo só cobriu. Aí, na época, se fazia uma solução. Cara, a gente não sabe se isso vai funcionar. Não tem como pegar e arrancar a caldeira a lenha aqui que vai parar a indústria. O que a gente vai fazer? Vai injetando uma certa quantidade de gás para testar dentro da caldeira. Resultado, né? Colocaram compressor, colocaram controle, tudo lá, e começou a injetar o biogás dentro da caldeira, sem parar de injetar cavaco. E o cavaco funcionou como se fosse a chama piloto para queimar o gás. Eles chegaram ao ponto de evitar 95% o consumo da lenha. Que loucura, né, cara? É uma loucura, cara. E funcionou muito bem, né? E, poxa, né? Não só eles ganharam não só na questão, só pela conta do cavaco você chegou em uma economia aí de um payback em 65 dias? Não. Estabilidade de queima, quantidade de manutenções na caldeira, você ter poder de negociação com quem te fornece o cavaco, porque o cara fala, não, esse mês não vou comprar, não, mas se você fizer né? Então, tudo isso entra, né? São ganhos indiretos, né? E também emissões de particulados e tudo mais, que isso nem entrou na conta na época. Mas principalmente estabilidade de processo, que é uma coisa que o Guilherme falou na época, né? Que ficou
muito melhor com o uso do biogás, né? Então, dentro dessa experiência que eu tive, a Porque gente viu se ele precisa, biodigestor, viu, se ele precisa viu de mais tudo. calor, ele bota mais biogás e você É tem mais calor rapidinho, instantaneamente, né? Até o sim, cavaco virar brasa e, de fato, sim. liberar o poder O, calorífico que ele tem. isso, e o contrário também é verdadeiro. Beleza, parou a indústria, precisa de menos calor. Cara, você Uhum. vai fechando a válvula de biogás e reduz a queima. E o que você faz com o cavaco que está queimando lá dentro? Não tem como. Não tem como, ele vai queimar, vai jogar o vapor fora. Tchau, não Uhum. tem o que fazer. Então, a eficiência de controle, eficiência de queima que você consegue ter com biogás, ou qualquer outro gás, é muito grande. É surreal. E olhando ainda nessa trajetória, né, que dentro da Fundação PTI, teve vários outros projetos, trabalhei com florestas energéticas, né, que seria a outra saída do biogás, né, beleza, que nem eu escutei aí no seminário, o pessoal fala, muitas vezes apresenta o biogás como um todo, e o biofertilizante é só uma setinha na apresentação, né, biofertilizante, mas ninguém sabe para onde vai. Mas lá em 2012 a gente já sabia o que fazer com ele. A gente teve um projeto muito bom de florestas energéticas, que era a aplicação de biofertilizante em plantios de eucalipto, de diferentes espécies, em diferentes terrenos. Né? Na época acho que era o professor Marcos que estava à frente disso, né? O saudoso professor Marcos. Ele tinha um trabalho muito bom sobre terras de vocação florestal, né? E dentro desse projeto, você pediu sobre o que eu fiquei à frente. Teve um projeto sobre matriz energética das cooperativas, né? No quarto mês que eu estava no PTI, já caiu essa responsabilidade no meu colo, e pouco tempo depois veio as florestas energéticas também. Então, plantio de eucalipto, adubação, tudo isso eu acabei vendo lá, né? Então, aprendi muito nesses processos, né? E seguindo adiante, eu fui para o CI Biogás, foram 2 anos e meio de PTI, como foi criado o CI Biogás nesse meio tempo, até participei da escrita do convênio do CI Biogás, e depois acabei sendo contratado, eu era funcionário número 10, acho que foi uma questão de transição, né? Mas acho que era um dos mais antigos lá, né? Tirando os que hoje acho que são diretores, né? Uhum. E dali em diante, a gente teve todos os episódios sobre o biometano. Em 2014 a gente já trabalhava com biometano, já tinha produção, na verdade produção de biometano já tinha na Juricaba em 2012, né? Mas em 2014 que a gente fez os testes com o Na ônibus da Juricaba já Scania, tinha? já Eu não sabia tinha. disso. Isso. Lá ele não era uma PSA, que nem quando a gente fez a Granja Hack, em final de 2013 a gente começou a trabalhar com a Granja Hack, que era uma unidade de produção uma unidade de demonstração também, né? Se tornou uma unidade de demonstração. Ela produzia gás com dejetos de galinhas poedeiras e bovinos de corte. Uhum. E inclusive essa unidade, quando a gente foi visitar ela tinha um problema de processo na produção de biogás. Se tinha assim, um biodigestor com quase 3 mil cúbicos de capacidade que produzia 150 a 300 metros cúbicos por dia. E por meio de um trabalho de análise da biomassa, análise do processo que se tinha, a gente corrigiu o processo, né? Ele tinha uma caixa de entrada grande demais. E ficava tanto tempo o resíduo lá que ele acabava produzindo biogás ali e ter separação de fase, o que dificultava o processo de separação de sólidos que tinha na entrada do biodigestor. Então a gente propôs, olha, vamos fazer diferente o teu processo. Chegou o resíduo, você agita, separa e manda para o biodigestor. E corrigimos mais umas outras coisinhas, a questão de pH e tudo mais, mas a gente passou em poucas semanas para mais de 2 mil cúbicos por dia de gás. Aí uma unidade que não tinha viabilidade de rodar um gerador, de repente tinha viabilidade de rodar um gerador, sobrando gás, inclusive, para fazer o upgrade que a gente fez depois, que virou o primeiro projeto de biometano, que foi com uma PSA, para aproveitar o biogás para produzir biometano. E meses depois, só que começou o projeto de sustentabilidade em movimento da Itaipu, para aproveitamento do biometano nos carros e no ônibus. Mas no Juricaba se produzia ainda em 2011, 2012, já tinha uma unidade de separação de gases e poderia se produzir biometano, né, mas somente a 7 bar de pressão, né,
Uhum. com o sistema de water scrubbing, que era a lavagem de gás com água. Então, claro, era um sistema totalmente mecânico, a automação dele era somente um controle de nível, controle de pressão, era tudo muito, a gente chama na engenharia elétrica de controle bang-bang, né? Que chegou na altura, bang, baixou da altura, bang, chegou na pressão, bang. Então é só, não tem assim como a gente vê Um hoje, linear, né? vamos dizer assim, uma lógica fuzzy, um PID, não tinha nada disso. Porque a ideia era o quê? Cara, para eu testar e mostrar que funciona, eu não preciso ter o melhor equipamento do mundo. Eu só preciso que ele consiga chegar no ponto para eu dizer, olha, esse formato de equipamento funciona, essa tecnologia funciona. Ela só requer ajustes e melhorias nesse ponto. Que era o que a gente fazia. A gente testava as coisas que eram mais empíricas, né? A gente sabe que existe a solubilidade do CO2 na água acima de 6 bar e abaixo de 21 graus. Vamos testar isso? Vamos. Aí fez o sistema, precisamos de garantias. Vamos trabalhar acima de 10 bar e abaixo de 10 graus. E fizemos um sistema onde isso acontecia. E conseguimos, né? Chegamos a ter aí mais de 98% de metano na saída desse sistema. Legal, cara. Essa Isso, parte da história eu não sabia, não. Vivendo e aprendendo, né? Acho que parece que eu tô um pouquinho mais velho que você no biogás desse jeito. Acho que a gente teve um início muito, muito próximo. Eu comecei em 2011 e eu comecei por causa do licenciamento do projeto Entre Rios. Né? Então, eu comecei dentro de uma instituição que era ali também dentro do Parque Tecnológico, que era a DEOP, você deve se lembrar dela. Conheço, lembro dela. Eu caí no biogás porque eu tinha expertise em licenciamento ambiental, eu tinha trabalhado no IAP, o que hoje é o IAT, que é o órgão ambiental do Estado do Paraná, e foi assim, cara, precisamos de um especialista que entende muito bem as leis e vai encontrar uma brecha para a gente fazer esse licenciamento e tem relacionamento. Eu falei assim, pô, sou eu. Aí caí ali dentro, assim, licenciamento só foi o pontapé, né? Então, dali a gente começou a transitar tudo isso. Mas esse ano de 2014, que você está contando, essa transição, 2014, 2015, eu tava no final do meu mestrado e eu estava morando meio em São Paulo, meio em Cascavel e planejando ir para a Europa fazer um intercâmbio. Então foi um momento que eu me distanciei desse movimento de biogás que teve na região oeste do Paraná, que eu falo que é a segunda onda do biogás, né? Que é essa onda mais forte que a gente vive hoje. Sim, sim. Inclusive, antes de ter a planta da Granja Hack com biometano, a gente teve nessa época que você saiu, a gente tinha um relacionamento muito forte com o pessoal da Ecocitrus. Ecocitrus, Naturovos, Sulgás, né? Lá do Rio Grande do Sul. Inclusive, acho que foi final de 2012, início de 2013, a gente fez uma visita para eles, deu um apoio para eles, estavam muito desenvolvidos em questão de biodigestor, eles trabalhavam com um blend de 14 biomassas no mesmo biodigestor. Surreal, É surreal e produziam uma qualidade de gás fantástica, eles trabalhavam com mais de 70% de metano e menos de 200 ppm de enxofre, de H2S, né, de sulfeto de hidrogênio. Para a época, isso era surreal, né? Porque a gente tinha uma certa dificuldade de que controle que vamos utilizar nos biodigestores, né? E era um controle manual, era uma receita que eles fizeram, né? Na época, o Albari Pedroso, né? Que é também um grande do setor, mas que trabalha muito nos bastidores, né? E ele conseguiu desenvolver essa receita, né? Para poder rodar esse biodigestor, né? E eles também estavam nesse trabalho empírico, né? De vamos tentar desse jeito, não deu, vamos melhorar aqui, tentativa e erro. Lá eles tinham um lema, né? Vamos fazer tudo dentro de casa, mas não pode errar mais que 3 vezes. Se errar 3 vezes, para. Né? Então, eles iam tentando e conseguiram grandes evoluções, né? Porque a Ecocitrus, principalmente, ela era várias unidades, né? Que trabalham com... Era uma cooperativa de citricultores orgânicos. E uma parte disso era o tratamento dos resíduos da citricultura, né? Que eles tinham uma grande compostagem. Só que o que vai se fazer com o líquido que sai da compostagem? Foi quando eles partiram para o biodigestor também, né? Aí, por meio de uma parceria com a Itaipu, a Fundação Parque Tecnológico Itaipu foi lá também dar o apoio,
E isso também me rendeu, além de render para eles, a gente conseguir fazer algumas correções, uma parceria boa com o laboratório, a gente teve uma missão na Europa. Uhum. Então, e nessa missão a gente visitou grandes fornecedores de biodigestores e equipamentos na Europa. E aí vimos, naquela época, já vimos na Alemanha filtros de membrana, vimos water scrubbing, a mina scrubber, né, que era um tipo de filtro químico, né, que se vê pouco hoje no Brasil, meio que vamos dizer assim, a rampa passou direto, a gente não tem mais, vimos PSA para produção de biometano, geradores de energia elétrica de diferentes tipos, diferentes tamanhos, como a gente foi em vários países, né, foi Portugal, Inglaterra, Alemanha e Itália, a gente falou muito sobre regulação em cada um desses países também, que era momentos muito diferentes da regulação de cada país, tanto para injeção no gás grid, como injeção de energia na rede. Então, isso foi, vamos dizer assim, foi um curso intensivo, né? Que a gente já tinha uma experiência muito boa com biogás, né? E com todas as soluções do Pini 15, tinha lido muito sobre essas soluções, mas você ir em campo e você ver, cara, a gente não está tão longe assim. Né, a gente não tem toda a tubulação do gasoduto da unidade de inox, que nem a gente via lá, né? Mas a nossa funcionava também. E Então, se a a gente gente. está no caminho certo, né? É aquela Isso, sensação assim, eu tô no caminho certo e consigo ver esse futuro próximo. isso, exato, exato. Então, isso nos deu uma sensação muito boa do que a gente sabe que a gente está fazendo correto e da onde a gente pode chegar, de objetivo, né? Isso trouxe Uhum. uma coisa muito boa para a equipe, que é uma noção de objetivo, né? E dali, foi pouco tempo depois, a gente retornou para a Ecocitrus, eles montaram o sistema deles com o Water Scrubber também, rodaram por um tempo com alguns carros da Sulgás, aí depois migraram para o sistema de PSA também, né? Na verdade, acho que o sistema de PSA deles ainda foi implantado antes do nosso, ou ele foi implantado depois, mas eles começaram a rodar com os carros antes. E aí, quando Uhum. surgiu o projeto Sustentabilidade em Movimento, a gente já estava preparado, estava com um compressor, montou um posto de Eu abastecimento. acho eu que foi depois, tá? Isso. Inclusive, né, o ônibus da Scania ele veio primeiramente para o PTI, Então. e Uhum. quando terminou todo o projeto do PTI, ele foi para o Rio Grande do Sul, ele foi para Uhum. rodar lá na Ecocitrus, né, abastecido Uhum. com biometano. Então, realmente o primeiro a testar e rodar com biometano foi o projeto da Itaipu. Inclusive, eu me lembro muito bem, o Cícero Bley, que ele era superintendente de energias renováveis na época da Itaipu, ele foi o primeiro carro abastecido, foi o dele, né? Ele chegou no posto de abastecimento, a gente completou o tanque dele, né? Todos os procedimentos, todo o procedimento de segurança, conseguiu completar o tanque dele com biometano, e ele saiu com o carro todo feliz, né? Porque, né? Imagina, É. né? Você abastecer o carro do seu chefe com o combustível que você fez. Aí você reza assim, cara, Com o resíduo que dá? vocês geraram. Aí você só reza assim, que ele dê partida e o carro sai andando. E saiu andando, e foi um momento muito interessante, assim, muito, muito legal de ver, né? E Uhum. é uma realização para quem está no trabalho como esse, você perceber que com o sistema de tratamento de resíduo que a gente deu um apoio na correção do processo, com os equipamentos que a gente licitou, instalou, colocou para operar, comissionou, você abastecer um veículo e ele sair andando sem problema nenhum, cara, isso lá em 2014, hoje a gente está em 2023, faz mais de 9 anos que isso aconteceu. Isso já causa uma surpresa hoje. Sim, Isso causa, não, isso ainda causa uma surpresa hoje, né? Então, todo novo isso. projeto de biometano para abastecimento veicular, a mídia, porra, faz um alvoroço, né? Lá Sim. em 2014 não foi diferente, eu acho que esse alvoroço foi maior. Só não foi maior porque não tinha mídia social do jeito que tem hoje, né? Não funcionava dessa maneira, né? Não funcionava dessa maneira. Isso. Aí o projeto Sustentabilidade em Movimento ele ganhou corpo muito rápido, assim. Em pouco tempo pulou de, acho que eram 3 Sienas, ou 4, 3 Sienas, uma L200, uma caminhonete,
o ônibus, né, rodou depois, e ainda tinha um funcionário da Itaipu que abastecia o carro dele a gás, que ele morou por um tempo no Rio de Janeiro, foi contratado da Itaipu e trouxe o carro a gás. Aí a gente falou, não vamos abastecer só nos carros modernos, vamos ver um kit de uma geração anterior. Aí a gente abasteceu o carro dele a gás também, e rodou perfeitamente nos kits mais antigos também. Então, assim, a gente conseguiu... E a gente controlava a média de todos esses veículos para saber qual que era o rendimento e tudo mais, foi perfeito. Foi um projeto incrível, de fato, cara. Aquele projeto. E continua sendo um projeto de referência, né? Muitas pessoas continuam visitando a aldeia Itaipu, o de biometano da Itaipu. Eu adoro particularmente passar lá, assim. Dá um orgulho, né? Dá um orgulho. Dá um orgulho. Eu participei desse projeto também. Na época, eu fiquei responsável pelo todo o sistema elétrico da aldeia Itaipu. Da UD biometano da Itaipu, né? O UDCIB, na época. Aí, inclusive, o projeto original, até como o projeto começou um pouco antes do projeto de biometano, ele considerava que teria um gerador, onde hoje a gente tem os compressores. Aí, com o advento do biometano, a gente falou assim, cara, não faz sentido instalar um gerador lá, né? Já que já tem os veículos e tudo mais, vamos instalar os compressores e levar o posto para lá. Sim. E foi o que se tomou de decisão na época, vamos montar uma unidade de tratamento de resíduos com abastecimento de biometano. E foi o que fizemos. Em 2015 ou 2016, se não me engano, daí foi inaugurada a unidade. Na época da inauguração, logo depois, acho que já tinha quase 80 veículos da Itaipu que eram abastecidos com biometano. Então, ali na Itaipu foi instalado um outro filter water scrubbing, mas com automação. Dessa vez com uma automação muito melhor. Ela rodou por um tempo e depois, isso daí aconteceu depois que eu saí de Biogás. Mas aí foi instalado um sistema com filtragem de membranas, né? Muito mais moderno. Hoje tem os dois, pelo que eu sei, eles ficam fazendo teste, simulação, utilizando utilizando os dois. Uma baita de uma planta. E a parte de geração de energia elétrica? Quais foram os seus desafios ao longo desse caminho, Zac? Pensa assim, eu entrei no Biogás, acho que foi em março de 2012, logo depois do meu aniversário. Aí, e de cara, em abril, foi... Março de 2012? Não, 2013. Março de 2012 eu entrei no Biogás. Não, você entrou no PTI. No PTI, desculpa. Porque daí o Biogás foi em 2013. Isso, daí isso, você exato. fez a migração. Isso, então em março de 2012 eu entrei no PTI. E em abril de 2012 foi publicada a Resolução Normativa 482. Aí, na época, a gente trabalhava muito próximo do ITAI no monitoramento da geração, né? Eu fui o primeiro engenheiro eletricista do PTI voltado para biogás. Que depois, nos projetos de biogás, né? E 9 meses depois, da 482, vieram as normas técnicas das concessionárias de como se conectar em geração distribuída. Que eram baseadas no quê? Adivinha? Na experiência que teve com o Colombari da primeira geração. Então, olha o tamanho da importância das unidades de demonstração nesse ponto. Né? A 482, ela, apesar de atender muito bem também os sistemas solares, quando ela foi construída, parte dessa construção da resolução é baseada na experiência das unidades de demonstração. E a mesma aconteceu, se não me engano, a resolução 685/2015, que foi a do biometano, né? A primeira do biometano. Antes disso, a gente tinha a ANP 8/2008, ou a ANP 16, que eram as características do gás, né? Ao qual a gente tentava chegar. Isso. E a ANP também foi nos visitar. Né? Foi conhecer a experiência que a gente tinha com biometano, saber como é que eram as propriedades rurais que produziam biogás, para saber como é que a gente coloca isso numa normativa e tudo mais. E foi baseado nesses projetos, nessas unidades de demonstração, que foram construídas as resoluções que a gente tem hoje. Claro,
de 2012 para a resolução 1059, que saiu dia 7 de fevereiro de 2023, né, de 482 para 1059, evoluiu muito, evoluiu demais. Outros projetos surgiram, outras referências, outras demandas, outras dores de Sim, sim. mercado. O mercado explodiu, está O crescendo mercado demais. explodiu. Eu digo que foi com a resolução 687 de 2015 que, de fato, o mercado acordou para a geração distribuída. Uhum. Porque foi o momento que criou mecanismos legais para você falar de geração compartilhada, para você falar, olha, podemos criar um negócio. Né? Não era mais só, eu vou... Vamos dizer, o Colombari, quando ele migrou para GD, ele, beleza, eu não recebo mais da Copel. O que eu vou fazer com esse monte de energia que eu gero? Ele gerava 3 vezes mais do que ele consumia. Ele, tem uma casa na cidade, tem a casa da minha filha, tem a casa do meu filho, assim, assim, assim. Vou passar tudo para o meu nome, porque era o mecanismo que tinha na época, e começou a ter, vamos dizer assim, ele começou com o sistema de compensação da maneira que ele entendia que funcionaria. Uhum. E foi feito. O que aconteceu na 687 de 2015? Esse mecanismo foi legalizado. Se você tinha um contrato que comprovava o vínculo entre as partes, você podia fazer essa geração compartilhada, já é compensação remota. Né? Então, todo esse processo, ele criou um mercado, um mecanismo de negócios para o mercado que impulsionou, porque sem regulação, sem um ambiente de negócios, você não tem sustentabilidade, porque a sustentabilidade parte do social, do ambiental e do econômico. Só que sem o econômico, esses dois aqui, eles são excelentes, eles resolvem muitos problemas e, com certeza, você resolver problemas sociais e ambientais é extremamente viável. Só que, pegando o lema da época que eu aprendi na Cevale, cada projeto tem que pagar a sua conta. Eles tinham isso para as unidades que eles construíram. Tem a unidade de soja, tem a unidade de industrial de aves. Não tem como eu tirar aqui da unidade de suínos para pagar a conta da unidade industrial de aves. Isso não é sustentável. E a mesma coisa funcionava para as unidades de demonstração. Elas tinham que se viabilizar. Tanto que depois de um tempo elas deixaram de ser unidades de demonstração e viraram unidades de negócio. Hoje são projetos independentes, né? Não recebem qualquer apoio, operam de uma forma independente, enfim. Isso é brilhante. Vamos dizer que tiramos as rodinhas, né? Foi tirado as rodinhas, eles andam por si só. Né? E nesse meio tempo, na migração em 2014, eu fui para o CEI Biogás, fiquei longos anos no CEI Biogás até, se não me engano, 2019, foi 2020 que eu saí do CEI Biogás, né? Aí eu fui para a Enermac para trabalhar como diretor de engenharia e depois diretor de inovação e novos negócios, depois diretor de engenharia, acumulei os 2 cargos. Sempre trabalhando em projetos de geração distribuída, de micro e mini geração até 1 mega, né? Dentro da Enermac, fui responsável por apoiar no desenvolvimento de projetos até 1 megawatt, né? E também desenvolvimento de soluções de geração de pequeno porte, máquinas nacionais. Depois a Enermac, vamos dizer assim, continuou coçando aquela vontade de fazer algo diferente, né? Eu vi assim, cara, aqui na Enermac vai ser muito legal, mas eu quero algo mais. E aí apareceu uma oportunidade onde a equipe da Greco foi visitar a Enermac e falou, olha, eu gostaria que você indicasse um currículo que a gente está contratando. A gente está precisando de um engenheiro eletricista que entenda de biogás, né? E eu pensei e falei, cara, eles têm plantas de 5 mega, eles têm plantas maiores que isso. Eu falei, eu quero aprender a fazer isso, agora, não depois. E aí eu fui. Então, quando me pediram o currículo, eu acabei mandando o meu. Tá, então vamos lá. Você começa nesse mundo do biogás em 2012, um mercado que estava lá engateando, eu estava nessa transição também, difícil de obter informação básicas que nós temos hoje, de miscionamento de biodigestor, como é que funciona, transporte do biogás, e cara, a gente não sabia da dinâmica dos fluidos, como é que A gente era. tinha KTBL, a gente só tinha o KTBL lá, que é aquele manual em alemão, e não se aplicava a nós porque nós não tínhamos as mesmas biomassas, nem o mesmo clima, nem nada, né? Então a gente teve que adaptar tudo, né? Exatamente. E vamos lá, eu estou olhando para a tua trajetória e estou vendo que até meados de 2015, 2016, você estava muito envolvido em projetos de inovação, né? Projetos que
o momento todo, e todo momento que eu tive dentro do CBiogás foi isso, projetos que tiram a gente da zona do conforto, provocam a criatividade, provocam você pensar como um negócio sendo seu, não é nada rotineiro. Não, nem um E pouco. aí, imagino Eu, que um período ali antes de 2020 você começa a trabalhar com projetos de negócio, sim. algo que ainda continua num desafio, mas Uhum. tem uma estrutura lógica para seguir. Você vê um novo desafio para o John Sim. Zanck. Bom, vou entrar num negócio agora, vou sair de uma instituição de desenvolvimento tecnológico e de negócios, mas vou entrar para uma empresa de mercado. Uhum. E entrar dentro dos mototiradores, né? Porque antes, Sim. a experiência é olhando de fora, né, Zé? Que é Sim, olhando sim. do ponto de vista de projeto, e o fornecedor o mototirador é mais um fornecedor dentro do teu projeto. E Uhum. quando você cai dentro desse mundo dos motogeradores, você abre os motogeradores e começa a entender eles e começa a entender uma lógica diferente de quem vê o projeto como um todo, mas está olhando dentro de uma perspectiva de fornecedor de uma solução. O que mudou para você? Quais foram os desafios que você teve naquele momento? Olha, eu estava numa instituição que era referência em pesquisa e desenvolvimento, então a gente tinha um relacionamento com quase todos os players do mercado. Claro que numa questão ética a gente nunca entrou a fundo na tecnologia de cada um, a gente conhecia qual que era a solução de cada um, os diferenciais de cada um, mesmo porque para poder apoiar eles a se desenvolver no mercado. Mas quando você entra de cabeça na indústria, aí você percebe que o buraco é muito mais embaixo. Que as suas Porque, dúvidas, algumas vezes, são as dúvidas deles. sim, foi muito interessante. Eu posso te dizer que eu aprendi muito, tanto com a equipe que estava lá, como consegui trazer muitas ideias, né? Acho que a principal ideia que eu consegui trazer para a Enermac, que na época era um fabricante de equipamentos, um distribuidor e fabricante de equipamentos e peças, e depois disso depois de um tempo, começou a trabalhar com solução completa, né? Que muitas vezes o fornecedor ele tem um olhar para o seu equipamento, e eles sabiam muito bem como é que funcionava o seu equipamento, O mas que às é vezes esse a solução... equipamento? Você está falando do equipamento, eu estou pensando no moto. Motogerador. Tá. Motogerador, motor, alternador, painel de proteção, fechado, engenharia elétrica, um pouco de engenharia mecânica e engenharia elétrica. E de repente você entra e fala assim, gente, não adianta você fechar o olho para o que está ao redor. Vamos olhar o gás? Aí você começa a entrar em sistema de tratamento de biogás, remoção de umidade, remoção de gás sulfídrico. Gente, pode ser algo simples no biodigestor. Vamos começar a olhar para o biodigestor. Aí traz parceiro para mais perto, né? Parceria com fornecedores de biodigestores para tentar resolver os problemas. E lá, depois vai para a rede, projeto de conexão, como que a gente pode atuar aqui, mais perto da concessionária, como que a gente pode fazer um modelo de negócio diferente, como que a gente pode trazer esses players para perto do cliente, e começou a integrar a solução e fazer o projeto completo. Saiu daquele espaço que se estava gerador, painel, conexão, e se criou um ambiente muito grande, né, onde você olhava para a planta como um todo, né, inclusive até de você olhar para a viabilidade do projeto como um todo. Né? Então, isso eu vejo que abriu muito a visão da empresa. Né? Então, isso eu consegui trazer para eles, mas eu aprendi muito também de motores, de sistema de controle, de painéis, né? Que eu tive que me envolver muito nesse processo. Né? Então, o desenvolvimento da máquina, os fornecedores nacionais, por ter esse conhecimento da cadeia de suprimentos do biogás, isso me ajudou muito também a desenvolver soluções específicas para cada parte do processo e do projeto. Né? Por mais que a Enermac continuou fabricando, principalmente o motogerador, os painéis e fazendo o projeto de conexão, já se tinha os parceiros certos para cada projeto. Lembrando que um projeto poderia dar muito bem com um fornecedor de biodigestor e outro teria que ser com outro. E isso era entendível, né? Isso tinha que ser assim. Não tinha como você falar, só vou trabalhar com esse pessoal aqui. Não, esse tipo de parceria hoje, no biogás, ele restringe muito o teu mercado. Né? Você falar, só trabalho com esse fornecedor. Por quê?
muitas vezes a experiência do fornecedor é muito num segmento, e às vezes você tem que buscar outro fornecedor que tenha uma experiência que seja complementar. Então essas parcerias, por isso que hoje, até hoje, no mercado brasileiro, dificilmente você vê alguém que entrega tudo, em todos os setores. Muitas vezes o cara entrega tudo, beleza, mas ele entrega tudo naquele segmento, tipo, ó, eu entrego tudo, mas é só na suinocultura. O outro, eu entrego tudo, mas é só na bovinocultura. Dificilmente uma empresa vai entregar o projeto turnkey em qualquer biomassa. Ou em qualquer escala. Exato. Porque são várias subdivisões. Essa é uma percepção importante. Acho que eu nunca tive essa discussão com ninguém aqui dentro do canal, que a gente acha que o biogás é um subnicho, é um negócio pequeno, mas não. O biogás é um guarda-chuva grande e dentro dele tem diversas realidades, do pequeno produtor, nem do pequeno produtor, do biodigestor doméstico, Sim. aos grandes projetos, aos diferentes tipos de biomassa, às diferentes aplicações do biogás. Então, é uma percepção bem interessante, Zan, que você Sim. tem especialistas que são... ninguém entende tudo de tudo. Sim. E é um dos motivos que me fez seguir adiante, de entender que eu estava fechando mais um ciclo para começar outro. E hoje eu trabalho com plantas, não só de biogás, né, mas a minha experiência principal, minha vivência principal é no biogás, com plantas acima de 1 megawatt agora, e principalmente biogás de aterro sanitário. Mas continuo com todo o trabalho com fermentadores. Né? Da Agreco, eu já tive a oportunidade de dar apoio em projetos na Argentina, na Guiné, e é uma experiência totalmente diferente, né? Biodigestores tanto de suínos, de culturas energéticas, cervejaria, né? Então, que são grande escala, né? Que normalmente onde eu estou, a escala é muito maior. Só que eu tenho a experiência lá da pequena escala, do pequeno produtor. Eu conheci biodigestores, monitorei e apoiei para fazer o funcionamento de biodigestores que atendiam um fogão dentro de casa. E hoje eu estou vendo usinas a biogás que rodam com consumo de 3 mil metros cúbicos por hora de biogás, que estão no aterro sanitário. Né? Então, isso são dois mundos totalmente diferentes. Vou te fazer uma provocação. O que tem de diferente nesse tipo de projeto e o que tem de igual? Quais são as similaridades desse tipo de projeto e quais são as diferenças desse tipo de projeto? Tá. O que eu posso te dizer projetos de pequena escala, eles muitas vezes você tem que recorrer muito para a criatividade, mas muito mesmo, porque você não tem o recurso, por exemplo, para colocar um medidor de vazão, medidor de vazão termal, né, para controlar fluxo. Você não tem todo aquele mapeamento e sensoriamento de dados para você poder tomar as decisões de como vai funcionar o teu projeto. Então, o que muda de um projeto grande para um projeto pequeno é o quão próximo quem é responsável pelo projeto tem que estar. Precisa estar. Não que você consegue se afastar de um projeto grande, mas você consegue realizar monitoramento suficiente para construir os dados e tomar decisões. Em projetos pequenos, você fala que você vai funcionar, desculpa a palavra, né, mas em projeto pequeno, você achar que o biodigestor vai funcionar que nem o banheiro da nossa casa, que você coloca o dejeto lá, dá a descarga e acabou o problema, nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. E isso a gente vê nas unidades de demonstração, quem ficou em cima do seu processo de produção de biogás teve sucesso. Porque não se tinha recurso para fazer todo o sensoriamento remoto necessário. Né? Isso evoluiu muito hoje, mas ainda não se tem recurso para colocar medidor de vazão, analisador de gás. Tudo isso hoje, se você quiser fazer num projeto pequeno, tem que ser por meio de parceria. Ou você, por exemplo, eu vou vender minha energia e a cooperativa que comercializa a energia dos produtores de biogás vai comprar um analisador de gás para apoiar na análise das propriedades. Então, tudo ainda tem que ser... Você não tem acesso a tecnologias de monitoramento hoje ainda em projetos de pequena escala. E isso é a diferença para o projeto de grande escala, que você consegue viabilizar todo o sistema de monitoramento. Um outro ponto que é muito diferente, se um gerador num projeto de pequena escala
para por 1, 2, 5 horas para fazer uma manutenção, beleza, outro horário ele gera e está tudo certo. Agora, você parar uma usina de 5 megawatts por 10 horas, por 5 horas, por 2 dias, pode ser que o teu fator de disponibilidade no contrato que você fez já não dê a remuneração esperada. A margem de projeto, num grande projeto, é muito menor do que a margem de projeto num pequeno projeto. Então, a escala, ela traz para você a possibilidade de instalar monitoramentos, de poder conhecer melhor o teu processo e tomar decisão muito rápido, mas porque é exigido. Se você não tomar decisão rápida, você ficar com a tua usina parada por qualquer motivo, ela se torna inviável e os valores são muito elevados. Porque o tamanho do gerador é o tamanho da dívida, é o tamanho do consumo, é o tamanho do custo. Tamanho do problema e da É o tamanho do problema, é o tamanho da oportunidade. Então, se você tem um pequeno problema e uma pequena oportunidade, se der errado, não der, você não vai à falência por causa disso, né? Agora, parafraseando o Peter Parker, né, o tio do Peter Parker, o Ben Parker, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, né? Então, é uma complicação. Quando a gente ganha escala, você ganha oportunidades de ter equipamentos mais modernos, de ter monitoramento, mas qualquer parada pode inviabilizar teu projeto. Uma grande parada pode inviabilizar teu projeto. Então, isso eu posso te dizer que são grandes diferenças em escalas de projeto quando a gente fala de geração de energia elétrica. Eu posso garantir para você que com biometano não vai ser diferente. Projetos de grande escala não podem parar. É 24/7. Ele não pode desligar. Porque são investimentos muito altos e para se viabilizar, você tem que ter um fator de disponibilidade acima de 90%, 93%. Agora, quando a gente vai para pequena escala, às vezes você monta um gerador em pequena escala para rodar 14, 16 horas por dia. Então, isso é facilmente recuperável. Se tem uma maleabilidade, um jogo de cintura maior para trabalhar. Então, eu vejo que essa é a grande, vamos dizer assim, a grande diferença quando a gente muda a escala de um projeto de biogás. Ainda hoje é dessa forma. Legal, cara. Eu tentando estruturar isso, e a única coisa em comum que eu perguntei para você foi quais são as diferenças e o que poderia ter em comum. E no teu discurso, e eu concordo, não consigo ver coisa diferente, pelo menos não nesse nosso bate-papo aqui, que um projeto de escala de biodigestor doméstico, de pequeno porte de um produtor pequeno, ou esses projetos gigantescos de aterro sanitário, ou vinhaça, ou enfim, que você hoje está envolvido, precisa de uma operação diária, contínua do biodigestor para ele funcionar. Independente da escala, se você não fizer alimentação, acompanhamento correto desse biodigestor, ele não vai funcionar. Sim. Né? Mas agora, as diferenças que você falou, um pequeno precisa de um controle e monitoramento? Muitas vezes não. Dependendo da escala, não. Dependendo do nicho, não. Já está muito bem conhecido, você já sabe como é que isso vai se comportar. Porque no pequeno, normalmente, o dono da planta mora na planta. Isso. Sim. Né? Mas ele sabe qual que é a similaridade entre os dois? A dependência é direta, né? Se ele fica sem, se ele não gera biogás, ele não gera energia e isso impacta no negócio dele direto. Isso, mas sabe qual que é a similaridade entre os dois? Apesar de você ter recursos e diferenças de fator de disponibilidade, se você tirar o olho da planta, ela não funciona. Ela não funciona. Então, você precisa de um operador. Você precisa operar a planta. Essa é a principal similaridade. Né? E a diferença que no grande você vai precisar do controle do monitoramento. O grande tem um risco operacional. Sim. Vamos lá, você falou do usar o biogás para a cozinha. Se faltar biogás na cozinha, você pluga um GLP e acabou. Sim. Qual que é o risco que isso... Tem um risco financeiro? Tem. O máximo vai acontecer a cozinheira ou a esposa do produtor, a sua esposa, brigar com você porque faltou o gás na hora de preparar o almoço. Pode ser um grande problema. Mas... não vamos brincar com isso.
Não vamos brincar com isso, né? E o fator disponibilidade, né? Isso tá tudo Sim, associado com esse aspecto que você trouxe. Muito interessante, Zang. isso, isso. Isso é uma coisa que também ficou evidente na época de CI Biogás. A gente recebeu um colega do Moçambique, Bashir Uhum, Afonso. Ele ficou conosco por 2 semanas. Uma semana ele ficou no laboratório, no escritório, ele foi capacitado para entender todo o processo do biogás, de uso do biogás, de produção de biogás, como estabilizar. E uma semana ele ficou em campo comigo. Levei ele para as unidades, para conhecer as unidades de demonstração da época e mostrar para ele, olha, para você rodar um biodigestor, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, para rodar um gerador é assim, para queimar o biogás é desse jeito, para armazenar, para transportar, todos os fundamentos. uhum, E quando ele voltou para o Moçambique, na época, ele construiu um biodigestor lá. Ele ficava acho que fica até hoje, lá no Parque Nacional das Quirimbas, no norte do Moçambique. E ele produzia biogás com dejetos animais. uhum. E aí, como que foi, né, com o apoio da tecnologia, né, eu fiz uma maquete para ele em casa de papelão e mandava as fotos, os vídeos e mostrava como é que conectava o cano, que era um canudinho, separação, tudo. Mas qual que é a lição principal que o Bashir entendeu? Cara, não se produz biogás sem responsabilidade. Se você não ficar em cima do processo, ele não acontece. E ele percebia isso. Olha, se entrar ar, não funciona. Se não sair o gás, não funciona. Se colocar biomassa demais, não funciona. Se colocar biomassa de menos, não funciona. Se colocar biomassa contaminada, não funciona. Então, ele percebeu que tudo é uma responsabilidade muito grande sobre o processo. E essa responsabilidade ela pode vir do dono, que fica ali em cima do processo, né? Ou do sistema de monitoramento complexo. Então, a similaridade você precisa monitorar. A diferença em pequena escala, quem monitora, ou vamos dizer assim, num termo de engenharia, né, é um sistema de controle com a realimentação pelo campo visual, né? Ou Aham, seja, se o cara não olhar para o processo, ele não consegue interagir com o processo. uhum. E quando a gente vai para grande escala, o sistema de controle está lá montado. Você tem CLP, você tem sensor, você tem atuador, você tem tudo lá. Mas de qualquer forma, você está de olho no processo. Não Né? se produz biogás sem responsabilidade. Cara, essa é forte, hein? Exatamente. Sim. Essa é forte. Vai virar chamada de algum vídeo seu, viu? Nossa, aqui. Você pode ter certeza disso. É, Zank, qual o que você vê de mais qual é a maior diferença entre você operar ou trabalhar com motogeradores de pequena escala até 500 kW, que eu imagino que era o que você trabalhava ali dentro Uhum. da Enermac, e motogeradores de grande escala, em grandes projetos? Qual que é, operacionalmente, o projeto, quais foram os desafios, o que tem de diferente? Quando a gente está em pequena escala, muitas vezes você ter o fornecedor perto de você, e eu não estou falando só perto de comunicação, não, mas distância. De distância, você ter um fornecedor perto de você, às vezes vale mais até do que tecnologia. Claro, né? Olhando para a responsabilidade do fornecedor também, né? E isso na pequena escala vale muito, porque você não tem como, por exemplo, o sistema de controle de uma máquina pequena muitas vezes é o mesmo de uma máquina de 75 kW, é o mesmo na máquina de 260. O custo Uhum, das peças é o mesmo. E você não tem como exigir do produtor que ele tenha backup de peças dentro da propriedade dele. E muitas vezes a indústria, pelo valor agregado dessas peças, ela também não tem várias peças em estoque, uhum, né? Porque isso custa, isso é dinheiro parado, né? uhum. Então, é fluxo de caixa que você não Tá tem, de né? giro ali. Sim, é capital de giro que está parado, né? E com o tempo também você perde a garantia dessas peças. Se você tem um estoque muito grande, e isso se reflete depois em custo de venda do equipamento, porque você, querendo ou não, as empresas que fabricam máquinas não são ONGs. Elas não têm recurso externo para entrar dentro delas e suportar isso.
É o recurso das vendas, é o recurso do comercial que vem para a indústria, para você produzir o equipamento e para você poder dar garantia desse equipamento. Uhum. Então, quando a gente sai de uma garantia de 2.000 horas para 8.000 horas, que é o que a gente normalmente tem numa máquina importada, e o custo é muito elevado, é porque se tem um estoque de peças, né? Uhum. E isso, em pequenas propriedades, vai ser principalmente isso. O custo de você armazenar certas peças, ele inviabiliza você ter essas peças dentro da propriedade ou mesmo na indústria, em grande quantidade. Então, as unidades, as usinas, a diferença é, as usinas de pequeno porte normalmente não operam com estoque de segurança. Elas têm cabo de vela, vela de ignição, óleo lubrificante, filtros, que são as manutenções preventivas. Mas ele não tem um estoque de peças para manutenção corretiva. Tem um ou outro relezinho, mas não tem, por exemplo, um controlador, não tem um atuador de máquina. Esse tipo de peça depende do fornecedor. E quando você parte para um projeto grande, de 5 megawatts, por mais que tenha só 4 máquinas, você chega numa usina como essa, você tem um container com óleo lubrificante, você tem reserva de cabo de vela, vela de ignição, bobinas, mas aí você já encontra controlador, atuador, você encontra componentes de alto valor agregado. Por quê? O tempo da usina parada paga a peça. Uhum. Então, isso é uma diferença gritante que você vê. Tem usinas que a gente trabalha com a operação hoje, eu estou na engenharia e a operação é um setor separado, né? Uhum. Mas eu vejo usinas na operação, a retífica da máquina vai ser feita daqui a 8 meses. Programado. Cara, está programado. E detalhe, as peças da retífica já estão lá, que dependendo do serviço, porque são máquinas muito grandes, não tem como você ir lá com um caminhãozinho, um Munk, botar em cima, levar, fazer retífica e voltar. Cara, tem equipamentos que só o container do gerador pesa mais de 22 toneladas. Caraca. Aí você vai pagar, só de guindaste, você vai pagar uma bagatela, né? Porque não tem o guindaste naquele estado, tem que vir de outro estado. Você paga o deslocamento, paga o dia do guindaste, aí você paga a carreta, porque não tem qualquer lugar que faça retífica. Então, dentro da Agreco já se desenvolveu esse processo de você conseguir fazer, dependendo da máquina, conseguir fazer retífica em campo. Porque todas as peças são plug and play, você tira tudo e monta tudo, e está tudo lá. Você tem um alto valor agregado de peças paradas, porque se a máquina parar por 2 dias, ou às vezes, para comprar essas peças e elas chegarem, porque são máquinas importadas, pode levar 45 dias, 60 dias, 90 dias. Uhum. 90 dias de máquina parada, você pode fechar as portas e levar as coisas embora. Uhum. Matou o projeto. Então, isso é uma grande diferença de pequenos para grandes projetos. É estoque de segurança. Isso é gritante de várias formas, né? Poderia ser aplicado em pequenas propriedades? Poderia, mas aí a gente volta àquele modelo, se você tivesse uma cooperativa de produtores que já tem, e eles terem máquinas similares e eles têm um estoque único. E não adianta você ter o estoque de peças e não ter mão de obra para fazer manutenção. Sim. E o que Porque, acontece hoje? me No corrija se eu mercado estou brasileiro... errado, Pode não é falar. a mesma manutenção do motor a diesel. Nunca. Nunca, né? Então, não adianta ele pensar que o cara que faz a manutenção do caminhão dele, ou do caminhão da frota, vai ser o cara que vai fazer mesmo manutenção no gerador a gás, a biogás. Sim, eu vi casos que o cara fundiu o motor depois de 20, 30 mil horas de operação, fundiu o motor. Vai ter que fazer a retífica do motor. Aí foi passado um orçamento para ele, olha, para montar a máquina com os mancais corretos, vai ficar X. Uhum. O mecânico da cidade dele falou, não, isso aí tá muito caro, esse motor é simples. Cobrou, vamos dizer, X menos 15, 20%. Uhum. Que é o amigo dele, né? Aí ele foi lá e montou com os mancais para diesel, com as peças para diesel. A retífica foi muito bem feita, né? Tipo, todo o processo foi muito bem feito, mas não com as peças corretas e da maneira correta. Para aplicação biogás. Cara, deu dó, porque o gerador rodou 200 horas.
Um e gerador que era para rodar quanto? 20 mil. Então, 10%. 10%. Então, essa sensação, muitas vezes, que as pessoas têm, não, é tudo igual, é motor, tal. Beleza, motor é motor, mas o motor a diesel, por exemplo, ele vai operar com a turbina a 500, 550 graus, às vezes menos que isso, menos que 500 graus, né? O motor a gás, ele vai estar operando até com 700 graus na turbina. Ele está operando com contaminantes no óleo, O tempo de com operação do acidez no motogerador óleo. pequeno o tempo de operação no motogerador pequeno e grande é diferente? O grande aguenta mais horas? Ele já é feito para isso, né? Hoje, o que a gente tem muito no mercado da biogás em pequeno porte são máquinas que já nasceram a gás. Alguns ainda são máquinas que são convertidas do diesel para o gás, mas a maioria tem muita gente que bate em cima disso, né? Ah, mas é o mesmo bloco do motor e tal lá. Não. Todos os fabricantes que eu conheço, eles compram o bloco a gás da Scania, o bloco a gás da MWM, da FPT, são motores que já vêm a gás. Essa história de, é um bloco diesel que foi convertido, não, isso... Desculpa. Isso é lenda. Hoje. Isso já aconteceu. Inclusive, eu tenho fotos no meu arquivo pessoal do pessoal... Eu vou brincar, eles estavam redimensionando a câmara de combustão para trabalhar com gás. Nada, era o pistão num torno, abrindo a cabeça do pistão para ele poder diminuir a taxa de compressão e ele poder rodar com gás. Mas isso é 2013, 2012 ainda, né? Lá atrás, né? Funcionava e tem máquina até hoje que está assim. Né? Se não chegou nas 20 mil horas, está assim. Mas hoje a maioria dos fabricantes compram as máquinas originais a gás, sem adaptação, eles fazem o que tem de diferente. Da mesma forma que cada fabricante de biodigestor tem a sua solução para tratar a biomassa, praticamente cada fabricante de gerador tem a sua solução para controlar a máquina. Então, alguns nacionalizaram completamente o sistema de controle da máquina. Então, são produtos nacionais de alta qualidade também, né? É uma tecnologia embarcada fantástica, porque você vai para os atuadores importados, você tem atuadores aí que custam 7, 8 mil reais e são substituídos por atuadores nacionais da indústria automotiva que custam 500 reais. Quantas vezes o importado pode estragar, ou melhor, o nacional pode estragar até você precisar pagar o importado. Né? Então, são nacionalizações muito interessantes, né? E, claro, muitas vezes, em alguns pontos, o tempo de resistência dessas peças ela é diferente. Né? O pessoal pensa, não, mas isso aí é componente rodoviário, isso aí não vai funcionar no gás. Gente, o combustível que a gente tem hoje no país, as estradas que a gente tem hoje no país, você falar que um componente que foi feito para ser um atuador de máquina estacionária, perde para um componente que foi feito para atuação rodoviária no nosso país, é balela, é mentira. Isso é mentira. O que acontece é que talvez o sistema de controle não seja tão refinado. E você tem alguns desafios em questão de estabilidade. Mas em questão de qualidade de peças, dificilmente. Aí um ou outro lote pode vir defeituoso e você tem uma dificuldade maior de ter garantia, porque é um componente que não foi construído para aquela função. Aí é uma questão, um contrato em indústria montadora de geradores com fornecedor de peça, que não se tem uma garantia correlata, né? Porque ele constrói para a indústria automotiva e você usa num equipamento estacionário. Mas não quer dizer que ele não tenha resistência para operar. Né? Então, cada fabricante acaba aplicando a sua solução, seu sistema de controle. E te falar, dependendo da qualidade do gás, alguns atuam melhor ou melhor, e você vai ter novamente aquela segmentação, que certos tipos de biodigestores são muito bons para um tipo de biomassa, mas não servem para outro, e o vice-versa é verdadeiro. E certos tipos de geradores são bons para um tipo de condição e não são para outros. Né? E aí, quando você vai para a máquina importada, é a mesma história do sensor. Você tem recurso. Então, você sai muitas vezes de um motogerador nacional que não tem sensor de pré-ignição, né? A gente chama de knocking. Tem uma sonda lambda lá paradinha, tem um sensor de temperatura no escapamento para poder atuar em cima do ponto de ignição. O ponto é o mesmo ponto para todos os cilindros.
Então, é um sistema de controle bem simplificado, porque se você for fazer sensoriamento em tudo, ninguém vai estar disposto a pagar. Uhum. Aí você vai para as máquinas de grande porte, que hoje a gente tem máquinas de 1.500 kW num container de 20 pés, que é com que eu trabalho hoje. Que é o meio container, né? É o meio container, né? Ele é em 6,12 metros, você bota 1.500 kW de motogerador, com painel e tudo. E você tem um sensor de temperatura por cilindro, você tem um sensor de pré-ignição por cilindro, e a gente está falando de máquinas de 20 cilindros. São gigantes. Aí você, eu tenho medição de ruído mecânico na máquina. Uhum. E aí eu tenho uma zona que é a zona de explosão, que ele, aqui enquanto tiver ruído, tá beleza. Daqui até aqui é ruído mecânico, daqui até aqui é ruído de válvula. Cara, surreal isso aí, cara. É surreal. E eu tenho isso por cilindro. Por cilindro, não é por motor, é por cilindro. Aí você vai mais a fundo. Como é que mede Esse isso? é é como se fosse um microfone. Ele é um microfone, né, que está instalado na carcaça do cabeçote. Então, de acordo com a vibração, ele faz essa... É claro, né? E faz a leitura eletrônica e reporta isso para o sistema. Fiquei imaginando você com aqueles... Como é que é o nome? Um fone de ouvido, assim, o Com aqueles estetoscópio. negócios, o estetoscópio, o negócio com o médico passando cilindro por cilindro. Eu gosto muito de carro antigo, né? Aí tinha um manual antigo do Opala que o cara tem uma parte que ele fala que para você, depois que você regular a válvula, você tem que pegar uma vareta de metal e colocar e encostar no motor para você conseguir escutar para ver se a válvula não está batendo. E é basicamente isso que esse motor faz, só que ele tem um ouvido por cilindro. Você não vai usar uma vareta ali, né, cara? Usar a vareta. E ainda eu vou te falar mais. Se ele detectar que um cilindro está explodindo de uma forma diferente, por N motivos, ou se está numa temperatura muito alta, ele consegue avançar ou atrasar o ponto de ignição de um cilindro só. Legal. Tá. A pergunta que eu te fiz. O motogerador normal, pequena escala, roda mais ou menos 20 horas, a depender do tipo de fornecedor. Esse, que é todo instrumentado, quanto que roda? A gente calcula que só para trocar o óleo, vela e olha lá. Uhum. Ele é para rodar no mínimo 93% do tempo. É o que a gente coloca em contrato, mas tem cases que a gente chega a rodar 98% do tempo, sem parar. Ele é para... Eu faço trocas de óleo, o tempo mínimo para troca de óleo é 1.000 horas, mas dependendo da situação eu posso estender isso para 2.000, para 4.000 horas. E se eu não precisar parar para calibrar a válvula ou vela, eu vou rodar essas 4.000 horas. Uhum. E 4.000 horas, se você fizer a conta bonitinha, é 6 meses. Então é um motor feito para não parar. E se eu te falar que, dependente do tamanho do motor, se você rodar a biogás, quanto menos tempo você estiver desligado, melhor. Tá. Isso por questão de dilatação de peça, de contaminação, que você às vezes não tem como você falar assim, vou remover 100% dos contaminantes. Não tem, isso é inviável financeiramente. Tecnicamente é possível, mas financeiramente é inviável. Então você sempre vai ter contaminante no gás, a não ser que seja biometano. E quando a máquina está rodando quente, rodando os contaminantes, e ela vai se autolimpando, ela vai embora. Agora, quando você para, você permite ataques de oxidação, você permite depósito de contaminantes, você permite condensação, e a máquina degrada muito mais rápido se todo dia ela para e volta a operar. Então, tem algumas usinas que lá, antigamente, até falando com o saudoso Pedro Kohler, Paulo Kohler, pessoal da Kohler, eles tinham usinas que, o motor pode rodar 75 kW. Aí eles falavam, não, por que eu vou rodar assim? Com 40 kW a máquina não desliga e roda aí. Aí o que eles faziam? Cara, meu potencial é de 75 por 16 horas, mas se eu rodar com 45, eu só vou parar para trocar o óleo. Eu estou rodando leve, sem forçar a máquina, constante. Isso. Tem custo do óleo. O custo do óleo vai ser por hora, ele não vai ser por quilowatt. Beleza, mas o custo de manutenção de vela, retífica, válvula, cabeçote, por você não estar rodando no limite e não ter grandes paradas de intervalo, ele reduz muito a quebra de máquina.
Uhum. né, que se dá por essas intempéries, por essas variações de dilatação e tudo mais, né? Então, isso aumenta muito a vida útil da máquina, né? Apesar de você consumir um pouquinho mais de combustível, é como se você estivesse rodando na rodovia. Você rodar 170, 180 km por hora, sempre, aí toda hora você tem que parar para abastecer, porque você está consumindo demais. Aí o motor esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta. Agora você que nem faz um caminhoneiro que ele sai de manhã e vai 80 por hora, roda 16 horas no dia e para lá do outro lado. Aí você vê motores de caminhão fazendo 2 milhões de quilômetros, 1 milhão de quilômetros, e você vê o motor de um carro de passeio e não passa dos 100 mil. Aí você para de fugir da minha pergunta. Quantas mil horas roda um atirador de grande porte? 60 mil horas no mínimo. E as máquinas mais novas estão indo aí para 80, para 90 mil horas. Caraca, então Com a gente tá falando de uma máquina normal. Se ela operasse 24 horas, ela estaria operando 2 anos, um pouco mais de 2 anos, 2 anos e 2 meses, para uma máquina que vai estar operando 6 anos, 7 anos é a nossa conta. 7 anos. Caraca. 7 anos. Isso. No meio do caminho a gente chama de MLO, né? Medium Life Overhaul, que você desmonta, dá um tapa nela, né? Dá uma geral nela e monta de novo, mas é um serviço que demora aí 20, 25 dias. E fecha e toca de novo. Tá. Então a gente hoje a gente fala de 7 anos, mas a gente vai chegar a 10 loguinho, loguinho. Tecnologia, né? Zank, uma curiosidade, e eu acho que a curiosidade de muitos engenheiros, projetistas, é uma discussão que eu já ouvi e nunca ouvi uma resposta sobre ela, assim, sabe? A partir de qual escala começa a fazer sentido usar um motogerador de grande porte, acima de 1 mega? Olha, Tem estratégias de projeto. Já ouvi falar assim, o ideal é até 3, 4 mega, porque daí você divide esse risco e não sei o quê. Eu estava esperando para fazer ela para você, porque você é um cara que passou por toda a cadeia. sim. Você foi esse projetista lá atrás que teve que tomar essa decisão de ou botar um motogerador de pequena escala ou de grande escala, mas se eu pego de grande, tem essa questão das peças de reposição e não sei o quê. Aí você teve dentro da indústria dos motogeradores de pequena, né? Não posso dizer um motogerador normal, né, de pequena escala, e agora você está dentro do mercado dos grandes projetos, dos motogeradores de grande escala, acima de 1 mega. A partir de que momento vale a pena você botar um motogerador desse? Aí é a resposta de milhões que quase todo mundo que trabalha no setor de biogás já ouviu. Depende. Tá, mas eu não vou te enrolar, pode ficar tranquilo. Cara, o que Tô te acontece? apertando aqui, né, cara? O que acontece? Falei que eu Tem, faria perguntas que eu gostaria de ouvir, então. tá, vamos dizer assim, o seu gás é maravilhoso e você consegue tratar seus contaminantes com facilidade e você tem certeza que não vai faltar gás. Tá. Cara, vale a pena você pegar uma máquina com eficiência maior. Vale a Que pena escala? você, cara, acima de 1 mega, você já pode entrar nesse rol. 1 mega e meio por aí, 1.3, 1.5 mega, já vale a pena. Tá. Eu vou continuar te apertando. Então, imagina um produtor ou uma agroindústria que tem capacidade instalada para cima de 1 mega. Ainda que eles não tenham todo esse estoque de reposição completo que você comentou, essa mão de obra qualificada, vale a pena? O que vai acontecer? Se você não tem um gás numa boa qualidade, você não tem certeza, né, da disponibilidade de gás, vale a pena ficar com máquinas pequenas. Por quê? Se você pegar um motor, vamos dizer o carro-chefe aí da indústria, um Scania OC13, Uhum. cara, o bloco do motor nessa faixa de 250 kW nacional, ele custa 1/3 do que o bloco da mesma potência importado. Tá. Então, a gente está falando de uma redução de capex muito grande. Você não tem tanto dinheiro parado. E se você precisar de reposição, tem no mercado nacional e não leva muito tempo para chegar essa peça para você. Tá. Né? Então, quando você não tem certeza da quantidade de gás e da qualidade desse gás,
o risco do projeto sobe muito. Então, não vale a pena você fazer um grande investimento de uma máquina extremamente confiável e eficiente. Porque isso, se você parar essa máquina por falta de gás, ou se você arrebentar essa máquina pela qualidade do gás, ela normalmente, o gerador ele é responsável por 40% do custo de uma planta de biogás. Se essa máquina parar ou se ela quebrar e precisar ser reposta, você está falando de um reinvestimento antes do tempo de 40% do CAPEX. Teu projeto não vai virar. Agora, eu montei a mesma planta com 6 Scania, com 4 Scania. Um Scania parou. Eu ainda tenho 750 aqui para rodar, enquanto eu arrumo aquele. Então, você tem uma confiabilidade maior porque teu risco é maior e o teu investimento foi menor. Não sei se eu estou conseguindo ser claro, Ricardo, mas tudo denota estabilidade. É tudo uma questão de estabilidade. Se você tem estabilidade de qualidade e estabilidade de produção, vale a pena você investir numa máquina com eficiência maior. E por que eu falo tanto de eficiência agora? Vamos fazer uma conta rápida. Vamos dizer que você tem 10 mil metros cúbicos de gás por dia. Eu já fui para as minhas plantas aqui. Vamos voltar. 1.000 metros cúbicos de biogás por dia. Tá. Com 1.000 metros cúbicos de biogás por dia, vamos dizer que seu gerador entrega 30% de eficiência, que é uma eficiência razoável. Beleza. Vamos dizer que tenha 6 kWh por metro cúbico. Eu não estou fazendo a conta, estou fazendo a conta de cabeça. 30% de eficiência, você vai ter, Deus que me perdoe, mas você vai ter 1,8 kWh por metro cúbico de energia, né? Então, você vai ter 1.800 kW de energia no final do dia, né? 1.000 metros cúbicos por dia, 1.800 kW de energia. Legal. 30% de eficiência. Agora vamos arrebentar a boca do balão. Vamos falar que seja uma máquina de 40% de eficiência. 6 kW por metro. As máquinas da Greco são 40%. Sim, elas estão nessa faixa de eficiência. Aí, vamos dizer que você tem os mesmos 6 kW por metro cúbico e os mesmos 1.000 metros cúbicos por dia. Então, quer dizer que você tem 2,4 kW de energia elétrica por metro cúbico de gás. Então, no final do dia, você tem 2.400 kWh. Você percebe que de 30% para 40% eu tenho uma diferença de 10%. Só que da energia gerada, 1.800 kW para 2.400 kW, você tem 25% de a mais de receita. Isso que eu ia falar, você está tendo quase 30% a mais de retorno, de ganho. Né? De ganho. Né? Exatamente, Ricardo. São 10%. Esses 10% são um pouco mais de... É um acréscimo de 25%, mais ou menos, de 33,3%, né? Isso que eu ia falar, 33,3%. Isso. Então, você percebe que uma pequena diferença na eficiência global do motogerador para geração de energia elétrica, cada 1% você tem 2,5% a mais de energia nesse contexto. Então, é aí que vale a pena você partir para uma máquina importada. Não sei se eu consegui ser claro, assim, mas é a partir do momento que você tem uma máquina de grande porte, né? A partir do momento que você tem estabilidade de produção de gás, estabilidade de qualidade de gás, e o volume adequado, né, logicamente. A partir do momento que o teu processo é estável, tanto para produção como qualidade, vale a pena você ir atrás de uma máquina mais eficiente. Tá. Ela pode ou não ser importada, né? Vamos ser claros nesse ponto. Mas normalmente acima de 1 mega vai ser importada por quê? Na verdade, acima de 400 kW, 300 kW vai ser importada por quê? Se não me engano, pelo menos na época que eu estava na indústria, o maior motor fabricado no Brasil, ele tinha 18 litros. Um 6-cilindro biturbo de 18 litros. Sim. Quando a gente vai para uma máquina de 1 mega, vamos dizer 1,5 mega, que é o que eu trabalho hoje, 1.350, 1.500 kW, você está falando de um motor de 60 litros. Sabe, a gente tem o nosso carrinho lá, que é 1.0, 1.6, 2.0, eu estou falando de um motor 61.2 litros. Isso é uma enormidade de volume, de deslocamento de volume, né? Então, é um bloco de motor que só o bloco, sem mais nada, pesa 3,5 toneladas. Então, e o que acontece?
é um bloco de motor que há décadas atrás não tem milagre, ninguém saiu do zero e foi direto para o gás, né? É um bloco derivado da indústria ferroviária e naval, que a nossa indústria brasileira ela é muito forte no rodoviário. Sim. E o que a gente vê? O tamanho dos motores que a gente tem hoje para o biogás são derivados da indústria rodoviária. E essa é uma justificativa histórica para isso acontecer, né? E a ferrovia e a indústria naval são muito fortes lá fora, né? Então, por isso que a gente hoje saiu de 260, 300 quilowatts, vai ser bloco de motor importado. E o bloco de motor vai custar 3 vezes mais que a mesma cilindrada no país. Tá. Eu, com base no que você acabou de me compartilhar, se eu fosse tomar essa decisão, vamos lá, se eu estivesse fazendo um projeto para uma indústria, para um produtor, e ele fosse fazer essa operação dessa planta de biogás, se ele tivesse até 2 MW de potencial aí de capacidade instalada, eu optaria por um atirador nacional, considerando que ele vai fazer a operação e ele não tem qualificação, não tem experiência, esse cara vai se bater, ele vai errar durante o processo, ele vai pagar para aprender. Mesmo porque essas máquinas importadas, para você acessar o módulo para operar a máquina, você tem que ter senha. E essa senha você ganha quando você finaliza o curso de certificação. Quando eles te certificam como um operador qualificado para entender os alarmes que estão na máquina e tomar a decisão correta de partir ou não partir a máquina novamente quando ela desliga por um alarme. E vindo da indústria nacional, eu vi motor que estava a ponto de pegar fogo, de explodir, coberto de sujeira, e o operador estava dando partida e manda ver. Pau. Tá. Então, nesse raciocínio, Zank, eu seguiria, me corrija se tiver opinião diferente da minha, tá, cara? Eu acho que um projeto de 2, 3 mega, eu optaria por motogeradores nacionais quando a operação for feita pela indústria ou pelo produtor, e esse cara for querer internalizar tudo sem ter qualquer experiência. Agora, quando a gente tem um parceiro dentro do projeto que vai operar a planta de biogás, ou operar a planta de geração de energia elétrica, sem sombra de dúvida, eu seguiria uma estratégia que a partir de 1 mega já pegar um motogerador de grande porte, porque daí você tem controle sobre todo o processo. Positivo. Então você vai ter, como você disse antes, eu não vou ter uma produção de biogás sem responsabilidade. Se eu tiver a produção de biogás com responsabilidade, eu parto daí, né, a partir dessa escala. Entendi, cara. Adorei a conversa, cara, porque isso faz muito, muito sentido aqui, tá? Sim. Inclusive, fazendo um jabazinho, eu falo até disso na minha dissertação de mestrado, né? Que em 2017 eu iniciei como aluno especial, 2018 entrei como regular e 2019 eu encerrei meu mestrado também fiz mestrado um pouquinho depois de você, né? Mas eu também fiz. E uma das dores, né, que eu coloco lá realmente é a mão de obra qualificada. E muitas vezes o que aconteceu lá atrás em algumas unidades de demonstração, que teve muita coisa que deu muito certo e virou referência para o que a gente tem hoje de regulação, mas tem coisa que não deu tão certo assim. E muitas vezes o que era? Dependendo da unidade, por exemplo, o cara tem uma granja de suínos ou é uma unidade que é feita para produzir suínos. Você coloca o mesmo cara que faz manutenção elétrica e hidráulica de uma granja para fazer manutenção no gerador. O nome do lugar não é unidade termoelétrica, o nome da unidade é granja de suínos. Se faltar água para o suíno, ou se faltar energia elétrica para o tratador de ração, e ao mesmo tempo o gerador parar, para onde você acha que ele vai? Ele vai cuidar da granja. Exato. Porque o core business dele é a granja, não é o gerador. E isso muda de figura quando a gente aumenta o tamanho da planta. Não é nem o biodigestor, tampouco o biodigestor. Exatamente. Então, realmente, se a gente não tem uma mão de obra qualificada, ou se o principal negócio não é o biogás, não é a geração de energia elétrica, não é o biodigestor, inclusive eu posso te dizer que ele não está nem sendo tratado como um negócio, né? Está sendo tratado como um adendo, um anexo do projeto, né? Do projeto da granja, né?
dificilmente eu recomendaria uma máquina de grande porte, porque ela exige muita responsabilidade. Incrível, incrível. Zank, o bate-papo tá sensacional, cara. Eu sabia que ia ser muito bom conversar com você, eu ia aprender muito. Eu espero que quem esteja ouvindo a gente também esteja aprendendo muito. Então, se vocês estão gostando desse bate-papo aqui, não deixe de se inscrever no canal e dar o like. E eu tenho uma última pergunta para você. Considerando tua experiência dentro desse mercado de geração de energia elétrica a partir de motogeradores, o que a gente pode esperar do futuro do mercado do biogás? Olha, até complementando algumas coisas, já tem um mercado que ainda não está sendo totalmente explorado, que é o mercado sucroalcooleiro, né? E tem muita coisa a vir por aí, né? Que a gente já tem projetos implementados, já tem projetos rodando, mas não é 5% que foi implementado nesse ponto. Então, é um mercado que tem uma expansão muito grande, a gente vai ver grandes projetos nesse sentido, a gente vai ver grandes projetos com diferentes indústrias que estão relacionadas com a produção de óleo vegetal. Posso te dar exemplos de projetos de 1 mega e 1,3 mega operando muito bem com máquina importada, né, com máquina de grande porte, mas entra nesse caso da operação C de quem forneceu o gerador, né, ou seja, o expert da máquina é quem cuida da máquina, né? Então está cada um no seu negócio. Mas olhando para o mercado hoje, os grandes projetos, eles ainda, como a gente tem uma regulação que está tendenciando para uma taxação da distribuição da energia, da transmissão da energia, a viabilidade da geração de energia elétrica ela tem ficado muito frágil. E a gente vai ver ainda nesse direcionamento, né, a questão da expansão do mercado livre. Então, hoje, onde nos projetos de grande porte para geração de energia elétrica se concorre até com o mercado cativo, até 5 mega, a gente vai começar a ver essa concorrência acontecer com a energia do mercado livre. E com a expansão do setor solar, que tem uma energia de baixo custo, a gente vai estar concorrendo diretamente com uma energia muito barata. Então, os modelos de negócio para geração de energia elétrica com biogás, eles vão se tornar bem restritos em questão de porte. E não é por menos que eu não fico triste, mas eu fico feliz, né, porque é o biogás evoluindo. Não é para menos que a fatia de mercado que está vindo agora em grandes projetos é 90% biometano. Por mais que a gente tenha hoje que 90% dos projetos que têm uso energético geram energia elétrica, a gente está vendo uma migração muito rápida para diminuir a quantidade de projetos de geração de energia elétrica e aumentar a quantidade de projetos com biometano. Então, olhando para o mercado, eu vejo que os projetos mais arrojados têm futuro. Os projetos mais viáveis têm futuro, mas os projetos que se apertarem, concorrerem com o mercado livre, e mesmo o porte que seja muito grande e tenha viabilidade para o uso do biometano, eles não vão ocorrer com geração de energia elétrica. Por mais que o mercado de geração de energia elétrica ele é bem interessante num ponto. Por mais que você tenha oferta e demanda, você sempre vai ter consumo. Dificilmente você vai gerar uma energia e ninguém vai consumir ou não vai ter um comprador para ela. Então, é diferente, por exemplo, do mercado de adubo, que você tem que criar um mercado para você distribuir seu produto. O mercado de energia elétrica, você conectou na rede e você está despachando energia. Tudo que você produzir vai ser vendido. Diferente de quase qualquer outro mercado. Né? Então, isso é um grande diferencial. Mas olhando para o futuro, nesse formato, eu percebo que a gente tem um market share, né, que vai ser muito grande do biometano nos próximos anos. Se a gente continuar no mesmo sentido de regulação, de taxação, ou mesmo que pode ocorrer uma redução muito grande do valor de energia no mercado livre, é uma tendência de reduzir a quantidade de projetos de geração de energia elétrica. E tem muitos mais projetos de biometano. Mas, de qualquer forma, se não me engano, ainda está para entrar a tarifa branca. Eu não sei se você já ouviu falar, Ricardo, mas seria uma taxação diferente para cada horário do dia. Sim. Aí, o que viabilizaria? Energia despachável. Energia despachável. Que hoje é uma diferenciação que o biogás tem no mercado, né? Hoje é uma fonte extremamente despachável, né? Claro, o que muda para quem tem usina de grande porte, viabiliza você rodar 24 horas, né? Legal.
Só que se realmente ficar muito mais viável rodar em certos horários do dia, essas usinas vão ter que se reinventar. E como tudo que a gente viveu no setor do biogás, desde lá de trás, as unidades de demonstração, PTI, CI Biogás, como você mesmo disse, não tinha um dia igual ao outro, sempre você tinha que pensar fora da caixa, sair da zona de conforto. Uhum. Isso não mudou e não vai mudar. Sim. Quem quer conforto, talvez não esteja um lugar no setor de biogás. Quem quer rotina? Quem quer Não tem rotina. rotina, Não tem rotina dentro do setor de biogás. Cada dia é um projeto, um pepino diferente para você resolver. Você pode ter certeza disso. com certeza. Zank, Não tem dúvidas disso. a gente teria papo para conversar sobre várias outras coisas, principalmente dessa parte de gerador. Eu tenho outras perguntas para te fazer aqui, mas a gente já está se delongando. Tá o convite aberto para você voltar, para a gente bater mais papo, entender um pouco mais, compartilhar esse conhecimento. E antes da gente encerrar, eu queria saber como é que as pessoas te encontram a Greco. Então, diz aí para nós como é que a gente encontra vocês, como é que pode estar em contato. Eu não sei se você tem LinkedIn, Instagram, enfim, Sim, sim. compartilha com a gente aí. Isso, você consegue encontrar com facilidade no LinkedIn, né, o João Zanck, né, meu próprio nome, né, o Zanck pode ser, não é tão simples para todo mundo, mas são só 4 letras, Z-A-N-K, né, e a Greco está aqui em Jaguariúna, perto de Campinas, né, em São Paulo, mas temos hub aqui, hub em Macaé, né, que seriam centrais da Greco, né, em Manaus, e ao todo 80 países em mais de 200 localidades, né? Hoje com um hub logístico grande no Panamá, uma fábrica na Escócia e também um outro hub gigantesco em Dubai, né? Nos Emirados Árabes Unidos, né? Então, é uma empresa de nível global, mundial. Quem tiver qualquer dúvida, você digitar Greco na internet com AGGREKO, você vai encontrar o site da empresa e fica fácil se comunicar conosco. E, em todo caso, né, chamando por aqui ou me encontrando no LinkedIn, a gente pode conversar, né? Com certeza. Precisando de um projeto, se você tem um projeto para geração de energia de biogás, geração de energia elétrica a partir do biogás de grande porte, eu não tenho dúvida que vai ter a atenção de vocês, né? Com certeza você vai encontrar a melhor solução na Greco. Zank, obrigado pelo bate-papo, foi incrível, cara. Foi sensacional mesmo. E mais uma vez, para você que acompanhou esse episódio até o final, não deixe de dar seu like, não deixe de deixar os comentários, sugestão, dúvidas. Eu respondo cada dúvida pessoalmente e se tiver alguma coisa encaminhada para o Zank, para a Greco, eu vou coletar as respostas com eles, vou responder vocês. Mais uma vez, obrigado, Zank, e até a próxima. Abraço, até mais, Ricardo.